Boa noite. Hoje voltamos mais uma segunda-feira com o Cine Escola, um projeto em parceria com a TV Erga Omnes e com a OAB Vai Escola de Nilópolis. Esse projeto a gente geralmente faz toda segunda, de 15 em 15 dias, e a gente resolve abordar assuntos em cima de um determinado filme, sempre aspectos jurídicos, psicológicos e sociais. Enfim, eu sou a apresentadora e advogada Caroline Valente, e junto comigo está também a apresentadora Angélica Lira, que também é advogada. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre o filme Confiar, tá? O filme ele aborda a seguinte situação: é a história de uma adolescente que conhece seu primeiro namorado pela internet. Ela passa um bom tempo, passa meses conversando com esse namorado, se comunicando com ele por chats, por mensagens, e eles resolvem marcar um encontro. Bem, quando ela encontra esse rapaz, ela vê que não é exatamente um rapaz da idade dela, mas sim um homem bem mais velho. E aí, a partir daí, começa todos os problemas da adolescente e da sua família. Pode passar o trailer, produção. It's the new MacBook Pro. These are definitely for a clothing company, right? So why isn't anybody wearing a shirt? Who are you talking to? I'm chatting, Dad. My friend Charlie from California, he's a junior and plays volleyball for his high school. He's smart and really funny. He's encouraging, he's sweet, and he thinks I'm beautiful. Hi, Charlie. Where are you? I'm sitting on a bench just outside. Annie? Annie, what happened? How old is he? I can't stop thinking about it. I'm angry I didn't know what was going on. Well, you alright, bud? Maybe he didn't even like me. You were attacked. It wasn't like that. You don't even know him! She is in pain. She needs you. I want this guy out of my house. I want him out. My life is ruined. Nothing's ever gonna be the same. People get hurt. The only thing we can do is we can be there for each other when we do fall down to pick each other up. Então, vamos chamar as nossas convidadas. Também a Angélica, acho que já está aqui no estúdio para entrar. A nossa primeira convidada. Oi, Angélica. O microfone. Para variar, né? Boa noite a todos e todas. Estamos aqui, né, hoje com mais um programa. Espero que vocês gostem, porque vai ser uma informação muito boa. E lembrando que estamos no mês laranja, né, do Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual infantil. E amanhã, dia 18, é justamente o dia, né, do Dia Internacional do Combate e Prevenção ao Abuso sexual infantil. Justamente por isso nós estamos trazendo essa temática com esse filme tão importante, para que a gente possa trazer um pouquinho para vocês sobre essa prevenção. Então, vamos convidar, Carol, nossas convidadas de hoje? Tá. Eu vou, então, primeiro chamar a Leila Cavalcante, por favor. Seja bem-vinda, Leila. Olá, meninas, boa noite a todos que nos acompanham. Deixa eu apresentar a Leila. Ela é psicóloga cognitiva comportamental, especialista em terapia de casal e família e criadora do projeto PAIS, é assim? Prevenção e Abuso Sexual na Infância.
Isso mesmo, Seja projeto bem-vinda, Paz Leila. na Infância, que eu vesti a camisa mesmo para estar aqui com vocês, fazendo alusão ao tema. E aí, Angélica? E a nossa próxima convidada, que estará aqui conosco no nosso estúdio virtual, é a doutora Melissa Baruffi. Seja bem-vinda, doutora. Olá, boa Olá. noite a todas, a todos. Olá, doutora Melissa. Para que a Prazer gente estar possa... aqui com vocês. Prazer todo meu, mais uma vez. Eu agradeço a sua contribuição, sempre disponível, sempre disposta a estar nos ajudando com as nossas temáticas. E seja sempre bem-vinda, minha querida. E para apresentar, né, a doutora Melissa é advogada, ela é presidente do Instituto Proteger, que justamente tem essas temáticas de proteção à criança e adolescente. Exatamente. Obrigada pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês. E membro do IBDFAN Rio Grande do Sul, né? Isso, Exatamente. desculpa, esqueci dessa parte. Vamos lá. Então, gente, vamos para o nosso primeiro intervalo, para a gente chamar os nossos comerciais e retornamos com a primeira convidada da noite de hoje. Voltamos do intervalo e agora eu vou passar a palavra para a Leila Cavalcante para falar sobre os aspectos psicológicos do filme Confiar. Leila, você tem mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos para colocar suas ponderações, ok? Certo, gratidão, Por favor, Carolina. então. Então, vamos aqui aos aspectos psicológicos, né, do filme, que vocês já viram aí o trailer. Primeira coisa, eu acho que eu queria ponderar aqui é o título, né? Confiar, porque esse verbo traz a todos nós a ideia realmente de colocar o que é mais íntimo nosso, né, para alguém que a gente tem um apreço, que a gente realmente entende como alguém que vai gerar lealdade, fidelidade, né? Então, só pelo título, a gente já vai percebendo quais esses aspectos foram aí distorcidos ao longo da história da Anne, que é a personagem principal, né, uma adolescente que acabou de fazer 14 anos, e ao conversar com o seu crush, né, seu paquera hoje em dia, né, se fala assim, crush, ela vai ali se envolvendo, porque, primeiramente, lembrando aqui da fase da adolescência, né, é uma fase realmente de transição importantíssima entre a infância e a vida adulta, é uma fase de autoafirmação do ser, de individuação, né, a pessoa quer realmente se distanciar um pouquinho da figura de seus pais para saber de fato quem ela é, começa a questionar as coisas, né, ao seu redor, se distancia um pouquinho mais dos pais para poder ter a voz, digamos assim, de maior autoridade. Não é mais dos pais, né, dos amigos, dos seus pares, daquelas celebridades, das pessoas a quem elas colocam como sendo pessoas de referência. E no filme Confiar, a gente percebe muito isso. Em momentos, por exemplo, quando a menina Anne, ela começa a observar, né, as pessoas ao seu redor, e ela vê as meninas que são consideradas as populares, né, do colegial, e ela quer se comparar a elas, ela quer ser como elas, porque elas são as meninas interessantes, né, desejadas, aquelas que atraem olhares, que são chamadas de lindas, que têm a atenção das pessoas para com elas. Então, a gente vai observando também aspectos importantes da adolescência aqui no filme. O desejo de ser aceito, né, pelo grupo, por seus pares. O distanciamento um pouco dos pais. É bom até frisar aqui que a família da Anne é uma família onde as pessoas dialogam, demonstram, né, carinho e atenção uns para com os outros, só que também a gente percebe algumas lacunas, né, em relação ao comportamento dos pais para com os filhos, porque quando a menina, ao completar 14 anos, ela ganha ali um novo notebook, o pai chega até ela, né, tá assim falando lá com o rapaz, o Charlie, que a princípio tem 16 anos, daqui a pouco ele diz que tem
e pouco, eu não lembro bem qual é a idade exata. E ao se encontrar com ele, ela descobre que é um homem de 40 anos. Então, assim, o pai, quando ela está lá conversando no chat, até comenta, com quem você está conversando? E ela diz, né? Com o Charlie, ele é assim, assado. O pai ouve aquilo ali, sai, né? Até deixa ela lá à vontade. Em outro momento, eles estão à mesa, a família, tá, da Annie, e ela comenta também mais uma vez sobre ele, porque o seu irmão pergunta, né? Sobre ele, ela começa a dar características, é um menino inteligente, ele tá para entrar na faculdade, ele é do time de vôlei, e aí o pai até desconfia assim, esse menino tá muito certinho aí demais, para, né, para, digamos assim, na nossa fala, para nossa conta. Só que ele não aprofunda esse tipo de comentário com a sua filha. Então, deixa de alguma forma aqui um vácuo, né, uma lacuna que ele poderia investigar melhor quem era essa pessoa que estava, né, por trás aí dessa conversa com a sua filha. No aspecto psicológico da menina, ela está ali naquele mundo encantado, né, de se apaixonar, de ser validada, porque o Charlie fala que ela é linda, valida, né, dá ela dicas de como ser uma boa jogadora de vôlei, que ela está justamente ali para fazer a seleção para entrar no time de vôlei, ela é aprovada, ele valoriza. Então, assim, nesse momento da adolescência, as pessoas, né, dessa fase realmente querem essa afirmação dos seus pares, né, das pessoas ao redor. Mesmo que os pais falem, mas a voz, o peso dos demais, né, dos que são parecidos com essa pessoa, é muito maior. E o que aqui também eu faço uma... A gente tem muita coisa para falar, viu, gente? Estou tentando resumir. Mas, assim, eu queria fazer outra colocação. Para os pais, principalmente, tá, gente? A gente está trabalhando aqui com prevenção ao abuso sexual, né, e a exploração de crianças e adolescentes. Para os pais, essa confiança que eles desejam tanto, né, que os filhos tenham neles, e eles têm os filhos, não é na adolescência que vai ser criada, né? É desde a infância. O resultado desse tipo de relacionamento na infância a gente vê na adolescência. Porque como os adolescentes vão se distanciar um pouco mais dos pais para ter, né, a sua identidade mais firmada, principalmente pela valorização dos seus pares, os pais, quando desde a infância se colocam ao redor dessas crianças, eles têm muito mais possibilidade de ter essa aproximação na adolescência, por mais que os adolescentes naturalmente vão se unir aos seus grupos. E é isso que a gente vê no filme também, que apesar da Annie ter acabado de ser, digamos, ela foi enganada, né, por aquele aliciador, por aquele pedófilo, tá? Porque, de alguma maneira, ela vai vai entrando na conversa, achando que é um rapaz que está interessado nela, que a valoriza, e ela vai se distanciando cada vez mais dos pais, ela vai colocando toda a sua intimidade ali para aquele homem, que aí até que chega o momento que ela vai para o encontro, como vocês já viram aqui no trailer, se depara, né, com quem realmente é o Charlie, e aqui mais um ponto de ênfase psicológica, quando ela se assusta, né, com a imagem que ela vê de um homem, ele começa a fazer um jogo psicológico, dizendo a ela que, mas ele é o mesmo, né, que ela não devia se assustar, que ele, inclusive, omitiu a idade por causa dessa situação que poderia afastá-los, né, mas eles se amavam, não se preocupasse, porque ele era a mesma pessoa que ela conversava ali pelo chat, por mensagem. Ele só tinha negado a idade devido a esse medo que tinha, né, das pessoas afastarem eles, o amor deles. Então, ele já vai cerceando aí ela nesse sentido de colocar afastada do que as pessoas poderiam pensar dele, que ele é a pessoa certa para ela, né? Até ele joga para ela uma responsabilidade em relação à maturidade. Tem um momento que ele fala assim: olha, mas eu achava que você era madura, né, para entender, madura o suficiente, tinha maturidade suficiente para entender essa questão da idade. Então, coloca em xeque aquilo que para o adolescente é algo muito precioso,
que é a sua autonomia, a sua capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, que eles tanto enfatizam que tem já, né? Que é uma mente em desenvolvimento. Com o aspecto emocional ainda não está no próprio cérebro totalmente desenvolvido, e o adulto, né, que se aproveita dessa fragilidade emocional do adolescente ou da criança e do próprio desenvolvimento, né, esse momento do desenvolvimento que não está ainda com condições de julgar de uma maneira mais precisa, inclusive com referenciais de vida, né, experiências de vida, aquela situação, e ele joga para ela essa demanda, que ela teria a maturidade que ele esperava, e ela acaba cedendo, né? Vai ali ao encontro, depois ele oferece a ela uma lingerie, começa a aliciar, a seduzi-la, até que leva para um motel, e ali ele abusa dela. Só que, por tudo que ele fala, ela começa, de alguma maneira, a achar que ele era alguém que realmente amava. E aí, quando estoura, né, a situação, através da sua amiga, que ela confia, né, a sua vivência ali para sua amiga, mas a amiga diz para a diretora da escola, eu estou aqui contextualizando, porque pode ser que algum de vocês que esteja vendo ainda não tenha visto o filme para que se situe assim, nas cenas, né? Então, ela, de alguma maneira, fala, né, a amiga dela fala para a diretora, e a história vai para a polícia para ser investigada. Tem aí uma quebra de confiança, né, na mente da menina Anne, a sua amiga traiu a confiança dela, mas ela não entende que a situação que aconteceu lá com o seu suposto namorado foi também uma traição. Ela está tão envolvida emocionalmente por esse homem, né, que se diz o amor da vida dela, né, aquela pessoa que tem planos, inclusive, com ela no futuro, que ela fica chateada com a amiga, mas não fica tão chateada com esse homem a ponto de, inclusive, brigar com seus pais no momento que eles também descobrindo, né, sobre o abuso, eles vão favorecer todas as possibilidades para que a polícia procure esse homem, e aí essa confiança também em relação à menina é colocada em xeque. O próprio pai fica num estado mental de grave perturbação, ele fica querendo investigar por conta própria, ele tem sonho, na verdade ele tem pesadelos, né, com relação ao acontecido com a sua filha, ele se questiona a respeito dessa confiança neles dois, né, mas como assim a minha filha não confiou em mim? Tem um momento que ele expressa isso, o que mais dói nele é essa falta da confiança, como que ela não confiou a ele essa situação? Então, quando a gente observa bem o filme, a gente vê, inclusive, um momento lá antes do abuso acontecer, em que o pai, ele está no trabalho, né? No trabalho, em casa e no trabalho, certo? Entendeu? Ele estava trabalhando em casa. E a menina vem de uma festa, da garota popular que convidou ela, só que lá na festa, né, essas meninas já estavam ali tratando de assuntos relacionados ao sexo, e ela fica constrangida, volta para casa. O pai pergunta como foi a festa, ela fala ali um pouquinho, e o pai diz que ela não precisa exatamente ser como aquelas meninas, né? Que ela deve ser quem ela é. E aí o pai diz que vai trabalhar, não dá continuidade à conversa, mais uma lacuna, né? Ele poderia dar continuidade. Aqui fica o conselho a vocês, pais, né? Deem continuidade às conversas. A menina disse que ela queria ser como as populares, que fazia muito sentido para ela participar desses eventos, porque ela seria considerada alguém popular. E o pai enfatiza o que ela precisa ser, né, ela mesma, e a menina sobe, começa a conversar com o rapaz, eu falo assim, conversar, mas foi por mensagem, e ele diz, eu entendo, e ela fala para ele, você é a única pessoa que me entende. Outro perigo aqui, principalmente nessa fase da adolescência, quando um adolescente, uma adolescente não se vê, digamos, compreendido por seus pais, nem pelas pessoas que estão ao seu redor, encontra nesses encontros de internet, nesses chats de internet, alguém que diz que entende, que confia, né, que vai dar a ela todo apoio, esse vínculo emocional se solidifica. E aí, mais uma vez, a Anne
ela acaba lá na frente lembrando desses episódios e se colocando, inclusive, contra os seus pais, porque eles estavam destruindo a vida amorosa dela. Até ali, ela ainda não tinha se dado conta do que tinha acontecido a ela, que realmente tinha sido um abuso, e não um encontro com alguém que a amava. Mas a gente tem que perceber aqui, principalmente nesse momento relacionado ao filme, quando ela fica, né, nesse processo até de negação do que aconteceu com ela, porque para todo ser humano é muito difícil reconhecer uma traição. Né? Se colocar na posição daquele que foi traído é algo que mexe com a estrutura de todo ser humano. E no caso aqui da Anne, que tem a ver principalmente com a sua própria sexualidade, né? Foi o seu primeiro encontro sexual, que ela achava que, de alguma maneira, era um encontro com alguém que a amava, e foi, na verdade, um abuso, um estupro, para ser bem claro, aqui, né, na nossa lei. Já a Melissa vai falar sobre esses aspectos jurídicos, mas a Anne foi estuprada, né? E mostra um momento lá que ele estava até filmando. Então, como que a gente pode também deduzir que aquele material era também para fins de comércio mesmo, ou mesmo para a satisfação individual. Fica aí, né, subentendido. E aqui eu vou chegando já no finalmente da minha fala, porque são muitos aspectos para falar, mas além dessa confiança restrita que ela tinha nele, nesse suposto namorado, a questão da falta de confiança nos pais, né, que ela não falou, no momento que ele começou a falar que não tinha 16 anos, que tinha 20 e poucos anos, ela não contou aos seus pais, ela deu sequência a esse tipo de conversa, pela própria, né, ideia de que ele era alguém que eles já estavam, assim, totalmente ligados um ao outro. E mais à frente, a gente vai vendo, após esse período de negação, quando a Anne, ela começa a perceber, pela investigação da polícia, que aquela pessoa que dizia que ela era única, especial, não era bem uma pessoa que estava realmente ali disposto a estar com ela por amor, era um abusador. Ela vê isso através da investigação, ela cai em si, né? E realmente, naquele momento que ela compreende que ela não era a única, que ele já tinha feito isso com outras pessoas, com outras meninas, inclusive, da mesma idade dela, ou próximo, ela começa a questionar isso. Ah, então quer dizer que eu não era tão especial? Lembra essa questão, né? Do adolescente querer se sentir único, especial. Aí, mais uma vez, é questionado isso. Ela começa a questionar, realmente cai naquele momento, a ficha, né? Como a gente fala no popular, ela tem o entendimento de que não, ela não foi a um encontro amoroso, ela foi a um encontro com um abusador. Ali ela realmente, sua estrutura, que de alguma forma estava na negação, vai agora para a parte da depressão e aceitação, mas aí é o momento que realmente ela se coloca para tentar compreender mais os seus pais, que nesse momento já estão totalmente envolvidos, né? Inclusive a saúde mental do pai dela já estava comprometida até o ponto de que ele já estava tendo até delírios, alucinações, ele estava muito perturbado por tudo que tinha acontecido à sua filha, e ele já estava obcecado, né, para tentar ali encontrar aquele criminoso. Então, vindo para a parte final, após ele entrar em consciência, né, ela realmente caiu num processo de consciência do que estava acontecendo a ela. Antes dela, né, digamos assim, voltar a ter um relacionamento maior de confiança com seu pai e compreender a situação, principalmente do pai, que se questionava tanto, né, porque que essa confiança nela para com ele não foi estabelecida. Na escola, a Anne é colocada como alguém que, tipo assim, ela queria ser popular e ela foi apresentada agora, de alguma maneira, né, apresentada como uma pessoa que estava numa investigação policial, como alguém que tinha sido abusada. E tem um momento que ela vai observar que as pessoas estão cochichando assim na escola e nos computadores tinha uma montagem, né, dela, do rosto dela, numa posição
pornográfica, assim, e aquilo afetou ainda mais a sua mente, porque alguém que queria ser popular, queria ser reconhecido, agora estava servindo de chacota aos seus colegas, e mais uma vergonha para ela. Até que chega o ponto dela realmente buscar o suicídio, né? Ela faz uma tentativa de suicídio para se libertar de todas aquelas tristezas e decepções que ela estava sentindo. E aqui fica um alerta, gente, para as situações reais, tá? Muitos adolescentes, por fazerem troca ali de nudes, né, com essas pessoas que se dizem seus namorados, suas namoradas, ali, né, nessa busca de dizer, não, mas você me ama, né, você gosta de mim, confie em mim, eu vou deixar isso aqui tudo sigiloso. O sexting, né, que é essa troca de nudes aí, acontece e muito com adolescentes, e cada vez mais a gente vai vendo que essa idade está chegando na infância, certo? Por isso que é muito importante a atenção dos pais. Um celular, por exemplo, com a criança, é como se você tivesse colocando, se não tiver, claro, uma vigilância, é como se você estivesse colocando essa criança em meio a uma avenida muito movimentada, sem nenhum tipo de cuidado. Você deixaria, até um questionamento que a gente faz muito, né, quando a gente está tratando esse assunto nos nossos estudos, deixaria uma criança de 3 anos, uma avenida aí, pense na sua cidade, eu não sei de onde você está vendo aqui a programação, mas pense na avenida mais movimentada da cidade. Você deixaria uma criança de 3 anos lá largada? Sozinha, assim, ó, fica aí, te vira. Da mesma maneira, é deixar uma criança, se a gente vai fazer essa alusão, assim, essa comparação, com o smartphone, por exemplo, sem nenhum tipo de vigilância. E os adolescentes também, eles precisam de uma liberdade vigiada, né, dessa autonomia, mas com limite, porque eles ainda não têm essa capacidade completa, né, tanto emocional quanto de julgamento, pela própria fase do desenvolvimento. Então, a menina N, voltando aqui para o filme, nesse processo de tentativa de suicídio, para tentar, né, afastar dela toda essa dor que esse abusador causou a ela, essa situação toda causou a ela não tem, né, a tentativa efetivada, porque o seu pai encontra, ela vai ser cuidada, e aí retorna, né, um processo de retomada da confiança. A sua melhor amiga aqui falou para a diretora e ela achou que tinha quebrado a confiança. Vai até lá, né, para ficar com ela. O pai, depois ela acorda, que ela está no momento que está dormindo, quando ela acorda, ela vai até o pai e o pai abre o coração a ela, né, falando dessa questão de onde que se perdeu essa menininha que era tão corajosa, que se dizia que era uma menina assim bem ligada ao seu pai, confiava no seu pai, e ele questionou onde é que isso se perdeu, né? E a menina ali se reconcilia com seu pai, mas a cena mais assim, eu diria, mais dolorosa é porque ao final, eu tô super dando spoiler aqui, gente, vocês me perdoem aí os que não gostam disso, mas aqui a gente tá para debater mesmo esse filme. Mas ao final, acho que essa é a cena muito emblemática. Aparece uma criança, né? Na verdade, aparece uma criança sendo filmada e daqui a pouco ela pede para filmar, né? E aí a pessoa, o adulto que está filmando, dá a câmera para essa criança e aí a gente vai ver quem que era o pai dessa criança. E, surpreenda-se ou não, era exatamente o Charlie que conseguia se escapar, né, das investigações por vários motivos, mas ele era ali um pai de família, um professor, uma pessoa comum, uma pessoa a quem os outros depositavam confiança. Então, esse aspecto da confiança no abuso sexual, quando a gente vai ver principalmente os números, que eles não, né, não mentem, na verdade, eles não falam todo, mas quando você vai ver os números, a maior parte dos abusos acontecem no meio intrafamiliar, onde a confiança dessas crianças e adolescentes é geralmente nessas pessoas que as abusam. E quando
essa confiança ela é quebrada, desestrutura no aspecto emocional e psíquico dessa criança, adolescente, a sua própria visão de mundo, o que é muito cruel, porque a pessoa, né, abusada, ela começa a se questionar a sua própria confiança nela mesma, nas pessoas ao seu redor, nos próximos relacionamentos, com as próprias pessoas próximas ou não a ela. Então, ali é um marco no seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto alguém que vai viver em sociedade. É um dano muito grave à vida da criança e do adolescente, o abuso, porque além de ser algo que vai afetar diretamente na estrutura relacionada à sexualidade, que é algo que nos move, porque a sexualidade não tem a ver com relação sexual, a sexualidade é um aspecto amplo da nossa vida, que diz respeito à nossa autoestima, à nossa autoimagem, para onde vai, né, nossos prazeres. Tem sim um aspecto anatômico, fisiológico, os aspectos emocionais, e esse aspecto, essa estrutura, ela é totalmente desregulada quando há um abuso. As consequências são muito graves. E aqui eu realmente deixo mais uma vez o meu alerta para os pais. Se aproximem desse tema, né, para que vocês consigam entender como que acontece, né, esse tipo de vivência relacionada ao abuso. Não é algo que não negue, é isso que eu estou tentando dizer, não negue, que geralmente a pessoa quer dizer assim, não, isso não vai acontecer comigo, isso fica aí para os noticiários, e quando a pessoa se vê, está ali diante de uma situação. Então, busquem conhecimento, busque aproximar-se, sim, desse tema. O conhecimento ajudará você a auxiliar essa criança e esse adolescente a entender a respeito de possíveis abusadores, né? Como é que eles agem? Eles não são monstros, são pessoas comuns, pessoas que geralmente têm muita confiança das pessoas depositada nelas. Então, eu vou agora encerrar por aqui com esse alerta e depois a gente retoma para qualquer pergunta que vocês queiram, tá certo? Nos fazer, no que eu puder ajudar, estou aqui para isso. Obrigada, Leila. Agora a gente vai rapidinho para os nossos intervalos. Voltamos então com a nossa programação no nosso terceiro bloco. Agora nós convidamos para compor junto conosco aqui o nosso estúdio a doutora Melissa Baruffi, por favor. Olá. Olá, querida. É a sua vez de fala, então fica à vontade, traga para a gente aí as suas considerações, que nós estamos ansiosos aqui para ouvir você. Bom, primeiramente, agora, né, de uma forma mais oficial, quero agradecer mais uma vez o convite, parabenizar por esse quadro novo, esse programa maravilhoso. Aqui a doutora Carline, né, Angélica, eu já conhecia, e a nossa psicóloga, a Leila. Foi uma delícia ouvir a Leila, adoro ouvir, né, a parte psicológica, principalmente quando a gente está falando de criança, de adolescente. Então, foi uma delícia e agora aumentou a minha responsabilidade aqui em falar para vocês. Mas agradeço muito o convite para ocupar esse espaço. Como foi dito no início, eu hoje ocupo a presidência do Instituto Proteger, que é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha aí no alcance da proteção integral da criança, do adolescente e também da pessoa idosa, né, que, fazendo um recorte, também sofre muitos tipos de violações de seus direitos, principalmente também o sexual. Mas hoje, então, o nosso recorte é sobre crianças e adolescentes, tendo em vista aí o nosso Maio Laranja. Sempre inicio falando do Maio Laranja, mencionando a Araceli, né, uma menina de 8 anos, que em 1973 foi violentada, foi estuprada, foi vítima, né, teve todos os seus direitos violados, e infelizmente até os dias de hoje o caso da Araceli não foi resolvido. E, portanto, foi criada uma lei, que é a 9.970, em 2000,
para que a gente consiga, no mês de maio, colocar uma luz mais forte na conscientização desse tipo de violência que é grave no Brasil, que torna o Brasil aí um dos países pioneiro, né, infelizmente, nesse tipo de violência. É um caso de saúde pública e que deve ser enfrentado por todos, não somente pela rede de proteção, porque, na verdade, faço um parêntese sempre, acho que todos nós que fazemos parte da nossa sociedade também fazemos parte da rede de proteção. Foi um filme, apesar de ele ser um filme de 2010, era um filme que eu não conhecia, um filme difícil, né, de assistir. Confesso que quase desisti de assistir o filme no início, por todas as colocações aí perfeitas da doutora Leila, todo o resumo que ela fez, e como ela mesma está dizendo para nós, são muitos recortes que a gente pode tirar desse filme. Eu fiz várias anotações, mas obviamente que o tempo não vai nos permitir de falar de todos eles. Mas uma parte que me angustiou muito no filme foi a negação da vítima, por ela estar muito envergonhada, por ela ter tido ali, aí depois a gente vai conversar, né, mas eu até quero falar com a Leila sobre isso. Acho que no momento ela teve um choque, quando ela estava ali sendo violentada, porque ela parou, ela de fato não, pelo menos o filme não mostra que ela tenha reagido no fato de gritar, de pedir socorro, me parece que ela ficou em choque e deixou que o abusador fizesse o que ele, né, quisesse ali com ela. E depois ela vem e bloqueia a situação, confundindo até ali naquele mundo dela paralelo, como se ela tivesse apaixonada, mas na verdade eu entendi que ela estivesse negando o fato por vergonha. E aí eu trago a vergonha como um dos grandes problemas desse assunto, e aí faço aqui a referência dessa obra maravilhosa, que eu não posso deixar nunca de citar, que é O Abuso, a Cultura do Estupro do Brasil, da Ana Paula Araújo. Para quem não conhece, eu indico muito, porque, assim, essa obra, ela trabalha de uma forma muito inteligente, muito rica, numa pesquisa, né, e de um conhecimento aqui dessa nossa jornalista, que realmente se aprofundou. Então, ela diz o seguinte, ó, que o estupro é o único crime em que a vítima é que sente culpa e vergonha. Sim, é crime, mas é algo tão comum e normalizado em nosso país, que ostenta a triste estatística de ser palco de um estupro a cada 11 minutos. Aqui é segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na época, né, que ela escreveu, esse era o índice. Que quem o sofre acha que é culpado por ele, uma vez que a sociedade em si também alimenta essa mentalidade. Então, ali fazendo essa primeira colocação, no filme vem a mentalidade do consentimento, né? Ali quando o pai, ele consegue se abrir, né, pro parceiro, pro sócio ali da empresa dele, conta, o sócio tem essa reação, né, mas olha, poderia ter sido pior, dando a entender que não foi estupro, porque ela estava envolvida emocionalmente, não teria reagido, enfim. Ali, então, mostra para a gente essa cultura de que ela teria dado consentimento. O que tem que ficar bem claro para nós é o que a nossa legislação fala, né? Lá no ECA, nós temos como criança até 12 anos e de adolescente, então, na situação ali dela de 14 anos, então ela estava na adolescência. Isso está escrito no nosso ECA. E quando se trata de crime sexual, independe desse consentimento. Mesmo que a menina ela tenha dado consentimento, ela foi estuprada. Isso fica bem claro ali no filme. Outra parte que eu achei extremamente interessante foi a parte da denúncia, né? Imediatamente, quando a amiga, então, conta para a direção da escola o ocorrido, a direção, então, denuncia. Aí fica um questionamento, né?
de quem é a obrigação de denunciar. Então, a escola, ela tem a obrigação de denúncia, isso também está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós estamos frente a um crime de natureza de público incondicionado. O que significa isso? Significa que um estupro de vulnerável, e hoje também até por uma mudança de lei, não precisa mais ser vulnerável, mas se tornou, então, um crime hediondo, né, e que não depende que a vítima represente. No caso dela, da nossa vítima no filme, por ela até não teria representado, ela não queria, então, prejudicar, né, o criminoso, o abusador. Mas aqui no Brasil é exatamente assim, a pessoa vai ser investigada e a pessoa vai ser condenada, independente da vontade ou não da vítima, porque se trata de um crime, então, de natureza pública incondicional. Em relação quais violências que ela sofreu, né, no meu entendimento, ela foi aliciada, ela sofreu bullying, ela sofreu o abandono digital e ela foi estuprada, né? Então, ela sofreu todos esses tipos de violência. Mas ela sofreu o abandono digital também? Sim, ela também sofreu o abandono digital. Por mais que a família, né, pareça uma família ali que o pai era mais presente, pegava o computador, chegou um momento ali que ela estava conversando com o Charles ali, e o pai chegou por trás, e ele olha e pergunta, conversando com quem? Ah, tô conversando aqui com um amigo, mas como a Leila falou, inclusive num momento no jantar, eles perguntam do Charles, e ela conta, então, da família do Charles, o que o Charles gosta, o que o Charles faz, e conta, porque a mãe do Charles, ou a avó, não sei mais alguém, ele era doente, então ela traz detalhes sobre a vida do Charles. E para aquela família parecia uma coisa normal. E é essa parte normal que não pode acontecer. Nós precisamos ser vigilantes, né? Nós precisamos estar cuidando. Quem é esta pessoa que não tem rosto? Quem é esta pessoa que... Porque ali no filme aparece que a menina, ela comunica com o Charles o tempo inteiro, ela conta tudo o que está acontecendo ali para ele. O irmão está indo viajar, está indo para a faculdade, ela está o tempo todo conectada, e está todo mundo vendo isso, e ninguém tem essa preocupação de saber, mas quem é essa pessoa? Qual é o rosto dessa pessoa? Então, se todos os dias a minha filha de 14 anos vai na casa do vizinho, e ou está brincando na pracinha, ou está fazendo alguma, né? E eu quero saber quem é o amigo dessa pessoa. Vai na casa de quem? Eu vou na casa do meu colega da escola. Os pais têm uma preocupação de saber quem é essa pessoa, esse amigo, né? Vou falar com a mãe do amigo, vou falar com algum parente. E no mundo digital, esse cuidado, essa preocupação, ela também precisa existir. E me parece que ainda é uma inocência muito grande, inclusive dos adultos, daqueles que têm um dever, então, de proteção, de cuidar daquela criança. Então, existiu, sim, uma negligência, né, de saber quem era o Charles. Que cara é esse que está falando o tempo todo com a minha filha de 14 anos, que, inclusive, está trazendo tantos detalhes e eu não sei quem é. Então, no meu entendimento, a gente também teve ali um abandono digital. E em relação ao aliciamento, eu acho extremamente importante a gente falar, até peguei aqui, ele está tipificado no artigo 241D, né, que diz o quê? Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, é crime, né, expor uma criança da forma como aquele Charles estava realmente fazendo. Outro ponto de importância, assim, que eu destaco, né, para fins de crime, né, de violência, é a confusão que nós acabamos fazendo em relação ao abusador e o tal do pedófilo, né? Todo mundo fala em pedofilia, pedófilo. Bom, o que é o pedófilo? Eu acho importante a gente falar sobre isso, conceituar. Pedófilo, ele é conceituado pela Organização Mundial de Saúde como uma pessoa que tem um transtorno mental.
né? Depois a Leila ela pode até complementar um pouquinho a minha fala nesse sentido, porque eu estou invadindo aqui um pouquinho a seara dela. Mas por que eu digo que isso é importante? Por quê? Inclusive aqui no nosso livro que eu estou indicando, tem essa explicação. Uma pessoa diagnosticada como pedófila, ela pode nunca ser abusadora. Ela pode, inclusive, controlar esse problema que ela tem. Que no livro é contada uma história de um avô, que um homem, né, foi avô, então ele sentiu desejo sexual pelo neto e foi buscar ajuda psicológica. Então, no tratamento, foi revelado que ele, então, tinha a tal do CID lá de pedofilia. Ele foi tratado, né, não tem cura isso, dizem, né, a ciência que diz isso, mas ele foi, através de tratamento e de comportamento, ele nunca fez absolutamente nada para o neto, então ele não ficava sozinho com o neto, ele tentava controlar sempre os pensamentos, procurando ajuda de profissionais, e aí vem o abusador, né? Que o abusador, ele pode ser qualquer adulto, qualquer pessoa, e como a Leila falou também, infelizmente, ele está muito mais presente na seara familiar, na seara de confiança, e é um adulto que se satisfaz o desejo sexual dele com crianças e com adolescentes. Ele vai lá e realmente ele pode usar de pornografia, fotos, vídeos, nunca tocar, né? E não precisa ter o toque também, para a gente falar em estupro. Mas pode ser, e é uma pessoa normal, que não tem essa síndrome de pedofilia, mas é um abusador. Então, o que a gente tem que fazer? Parar de achar que as coisas são normais, achar que as coisas são culpa, sempre a gente tem que acabar caindo naquele clichê de quando a gente pega na própria delegacia, vem o comportamento abusador das próprias pessoas que estão ocupando o lugar de proteção. Mas a roupa não era adequada, o local não era adequado, a hora não era adequada, né? E acabam culpando a vítima. Então, a vítima acaba se sentindo constrangida, envergonhada, e muitas vezes acaba, inclusive, negando ou dizendo que deu consentimento, para que ela pare de passar vergonha, para que ela pare de passar a exposição do bullying, do sofrimento. Quando o pai, Dani, começa a ler a troca de mensagens que ela teve com o abusador, a gente tem exatamente isso. O pai, ele está sofrendo por não ter protegido a filha, está sofrendo, mas ele também está muito culpado, né, pela situação. E, ao mesmo tempo, ele tem isso, como que a minha filha conseguiu escrever isso, como a minha filha conseguiu se comportar daquela forma, como a minha filha conseguiu fazer isso, né? E aí, acaba achando assim, mas será até que ponto ela é vítima? Ela não gritou, ela não pediu ajuda, ela não pediu por mim, mas, na verdade, o que ela estava acontecendo com aquela menina, com aquela adolescente, né? Com aquela adolescente que recém saiu da infância, com todo aquele problema ali que a Leila nos colocou, né, da adolescência. A Angélica, hoje, que a gente conversou um pouquinho, inclusive, ela disse a pressa de amadurecer, a pressa de crescer. Ela foi aliciada, que é algo que é um termo pouco usado, um pouco conhecido, e que a gente precisa explorar mais, que nós precisamos, na verdade, trabalhar de forma consciente o que isso significa. Expor uma criança, um adolescente a esse mundo sexual, porque acaba confundindo a mente dela dentro daquele desejo todo de crescer, de ser aceita, de se tornar mulher, né? Na verdade, ela já é mulher, mas ela está ainda se construindo ali nesse mundo, que é um momento muito complicado, que nós todas, né, já passamos e sabemos como é fácil estar no lugar daquela menina ali, e que não recebeu aquele cuidado, de fato, que ela precisava. Então, ela teve uma pessoa que se aproveitou
que estudou, que trabalhou essa situação, e que no filme não fica claro para mim se ele tem uma síndrome, ou, como a Leila falou, no final aparece ele ali, uma pessoa normal, professor, com os filhos, um abusador de crianças, um abusador sexual, uma pessoa totalmente perversa, né? Tipificado, então, no nosso Código de Processo Penal, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, amparado aí pelas convenções internacionais, do quais o Brasil é signatário, pela Constituição Federal, como um crime sério, hediondo, que precisa ser cada vez mais trabalhado para que isso pare, né, ou diminua. E a Leila falou para os pais, eu sempre gosto de ocupar esse espaço para falar para os adolescentes, para as adolescentes, né? A gente espera que isso aqui vá para o YouTube, que eles tenham acesso a esse material. Então, meu recado fica o seguinte: eu tenho afilhadas dessa idade, eu também não faz muito tempo que passei por essa idade, vocês podem achar que não é verdade, mas é verdade, estou brincando. Mas a gente lembra, assim, que é um momento muito difícil, um momento que a gente quer ser aceitas, a gente não se acha bonita, a gente acha que está tudo errado, aquela amiga mais popular, ela tem um grupo de amigos mais bacanas, né? E então vem toda essa confusão e a gente acaba deixando que pessoas maliciosas, pessoas más, nos machuquem. E a gente tem que ser espertas, né? Espertas e nos proteger. Por quê? Porque não precisa ser segredo, né? A nossa personagem do filme, na verdade, ela não precisava ter escondido dos pais quando o menino começou a enganar. A gente não precisa esconder as coisas. A gente pode contar, olha, eu estou me relacionando com uma pessoa assim, Melissa, mas e se ele tiver 18 anos, e se ele tiver 20 anos, eu estou apaixonada, eu quero conhecer, eu quero me relacionar, idade não importa, você quer? Conta para o teu pai, conta para tua mãe, conversa, né, e te protege. Por quê? Se acontece de uma menina de 14 anos, de fato, se apaixonar por um homem mais velho, ela vai esconder esse relacionamento pro resto da vida? Não, vai chegar uma hora que tem que contar. Então, conta desde o início. E faça essa caminhada protegida, sem dar espaço para que esse tipo de pessoa, para esse tipo de abusador, né, possa cometer um crime contra si. Então, a gente tem que estar sempre se protegendo. Acho que essa é a pegada, entende? A pegada é essa, não dá para diminuir, cortar a internet, tem que restringir, claro, tem que ter o cuidado. Agora, sim, adolescente tem que estar ligado. Né? Então, esses dias aconteceu de que um grupo de adolescentes foi convidada para ir tirar umas fotos no endereço, e aí a minha sobrinha estava me contando, junto com uma outra amiga, as duas de 14 anos, e aí elas estavam relatando, não, Dinda, porque aí eles disseram que era no tal endereço, elas pegaram Uber, foram, não podia contar para ninguém, porque era segredo, né. E aí eu comecei a conversar com elas, e pensei, olha só quantas pegadinhas, estava tão óbvio que isso era uma cilada, como é que elas não se ligaram, né? Então, tem que se ligar. A gente não pode permitir espaço para que esse tipo de situação ocorra. Dá para evitar? Dá. Dá para a gente evitar, sim. Nem sempre a gente vai conseguir evitar, mas dá para evitar. Principalmente na internet, gente. Dá para evitar. Então, tem que se ligar. Está no chat, tem que se ligar. Nos próprios jogos, aplicativos de jogos, tem jogos que ficam pedindo senhas, ficam pedindo nomes, informações. Fica atento, chama o adulto, chama o pai, chama a mãe, chama um amigo, chama a Dinda, chama o vô, chama a avó, que algum adulto a gente tem que ter para confiar. Olha, eu quero entrar aqui, mas está parecendo estranho, vamos ver o que é. Então a gente tem que estar espertos. Eu vou... Não sei quanto tempo, que eu não controlei aqui, acabei falando de forma bem livre, porque sei que a gente vai ter um espaço agora de debate, então, se vocês quiserem, eu posso me aprofundar um pouco melhor na parte jurídica em si, né? Mas fiz aqui também um desenho, não tão perfeito assim como a Leila fez, mas espero ter sido um pouquinho clara aqui para trazer as minhas colocações iniciais. Mas foi maravilhoso, Mel, adorei
a sua participação, a sua colaboração. Você trouxe aspectos importantes, realmente, a gente andou conversando um pouquinho, né, sobre algumas passagens do filme, mas nós teremos realmente esse tempo no próximo bloco. Então, agora a gente vai ficar com nossos intervalos comerciais e voltamos já. Então, para o nosso último bloco, bloco de debates, convido a Leila para estar aqui conosco, que já estamos aqui, eu, Carol, Melissa e a nossa querida Leila, então. E um dos aspectos que eu achei interessante, que eu gostaria de abordar aqui com vocês, é justamente sobre essa questão da maturidade, né, e da orientação. Porque, né, esse é dos, né, eu tenho vários aspectos, assim, que Sim, a gente, muito rico. quando a gente se envolve, até porque, como a Mel falou, né, eu tenho filha adolescente, né, a gente sabe como que funciona, eu tinha um cuidado com ela que me chamam até de exagerada, mas a minha filha, com 8 anos, ela já tinha corpo de adulta, ela vestia igual a mim, então muitas pessoas andavam na rua quando falavam assim, nossa, sua filha é linda, ela parece uma mulher. Aquilo me doía tanto, que minha filha com 8, 10 anos parecer uma mulher, aquilo me incomodava demais. Então, a partir desse momento, eu passei a proteger minha filha de uma forma, dizem que exagerada, né? Então, a gente, justamente por causa dessa situação, né, dos olhares maldosos, dos olhares que tentam, né, atrair a lascívia da criança e provocar nela, né, mas sempre gerou aqui em casa muita conversa e muita orientação para que ela fizesse justamente o contrário do que a Melissa comentou, né, não me escondesse em determinadas coisas. Então, toda vez que ela era procurada nas redes sociais por algum menino, algum homem, até pessoas conhecidas já procuraram ela em chats, em redes sociais, e eu tinha que intervir e tinha que orientar, e graças a Deus a gente, né, conseguiu manter aí as coisas dentro do controle. Hoje minha filha tem 18 anos, mas a ideia é justamente essa, né? O que falta? É orientação, é a gente tirar um pouco desse preconceito de que a gente orientar a criança é ensinar pornografia, porque educação sexual né? Muitas pessoas comparam essa questão da pornografia, né? Então, o que falta para vocês para que a gente possa fazer com que essas crianças e adolescentes consigam perceber um pouco para evitar determinados tipos e essas pegadinhas, né, que a Mel comentou aqui com a gente? Eu posso começar? Pode. Porque falou prevenção, né? Eu já fico atenta. Então, por trabalhar com a prevenção, justamente prevenção ao abuso sexual na infância, eu acredito plenamente que a prevenção são as ações que se antecipam, né, ao problema a fim de evitá-lo. E você perguntou, Angélica, o que dificulta, né, o que falta? Basicamente, realmente, o tema da sexualidade ainda é um tabu, e agora eu vou exemplificar com um atendimento que eu fiz. Atendi uma mãe e uma menina de 10 anos, certo? Numa ação comunitária, e aí a menina me relatou que eu falei, o que faz um psicólogo? Eu fui explicando, né, que a gente trabalha com as emoções, perguntei a ela o que deixava ela triste. Ela falou, meu pai. E ela disse, aí eu falei, tá, o que acontece, né? E ela disse assim, é que ele diz que eu sou sapatão, porque ele me viu com as meninas, e ele não me deixa também dançar as dancinhas do TikTok. Ela falou assim, ele não me deixa dançar a dança do TikTok. Gente, nem sei se podia falar, mas já falei aqui o nome da rede social. E aí, o que acontece? Eu fiquei assim, avaliando a fala daquela menina, aí eu fui ouvindo mais, né? Ela disse, aí ela ainda me disse assim mais. Porque, falou, né? Não vou falar tudo que a menina disse. Aí disse que já tinha feito S. Ela falou até assim para mim, eu já fiz S. Aí eu complementei, eu estava entendendo o que ela falou, eu falei, sexo? Aí ela disse, sim. Aí eu perguntei assim, mas o que é, né? Assim, para entender na mente dela.
Ela falou que já tinha ficado com uma amiguinha, ela tinha 5 anos, a menina tinha menos, e eu fui explicar para ela que eram jogos sexuais na infância, que na verdade isso aconteceu, mas isso não era uma questão que ela devesse ficar culpada, mas ela devia reportar à mãe dela. Perguntei se ela tinha falado para alguém, ela disse sim, que falou para a mãe. E aí eu fui conversando com ela, né, dizendo o que era que estava acontecendo ali, e disse, olha, você sempre conversa com a sua mãe, do jeito que você fez, continua conversando. Falei para ela que ela não devia se sentir culpada, mas que não repetisse, que sempre buscasse, né, tratar com a mãe dela sobre isso. A menina estava se sentindo culpada. É o que eu quero dizer, né? Você falou de culpa, vergonha, né? Eu também estou aqui, ó, com um livro maravilhoso mesmo, recomendadíssimo, que trabalha, né, o tema do abuso desde a história, né, até em vários aspectos. Mas, enfim, a menina trazendo culpa, menina de 10 anos, culpa, sendo julgada, né, assim, pelo pai, rotulada como sapatão, porque tinha, né, tido esses jogos sexuais com outras colegas. O pai reprimiu ela de dançar lá, mas não explicou. É isso que ficou mais assim na minha mente. O pai e a mãe recrimina o comportamento da criança, do adolescente, mas não orienta. É isso que a gente precisa ter cuidado. Gente, você vai dar o limite, mas você orienta, porque deixa a cabeça da criança ainda mais confusa. Aquela menina estava extremamente confusa. E olha a dor, né? Ela chegou... O que a entristece? O fato do pai a chamar daquilo, né, desse termo, e o fato dele não ter essa proximidade com ela. Ver o que ficou, né, na mente da criança. Um abandono. E não é nem digital, abandono mesmo de orientação. Então, pai... Acho que a Leila travou. Travou? Acho que ela travou um pouquinho. Uhum. Deve ter... Acho que agora... Isso que ela está falando um pouco é sobre até um diálogo educativo, né? Para construir esse controle, precisa ter um diálogo dentro de casa, né? Isso que a Leila está tentando falar, né? Porque eu acho que o início da questão é o abandono digital, né? O início da questão, para se desdobrar em todo o resto que você falou, né, Melissa? Mas o iniciozinho é o abandono digital. Eu acho que o diálogo em casa pode começar a construir essa forma de ajuda, né, para as crianças e os adolescentes, né? Essa parte de conscientização, é importante que a gente fale, esse papel que a gente faz na verdade, contribuir, né? Como eu digo assim, os pais, eles sempre querem acertar, todos querem acertar. E às vezes eu penso assim, eles falam, não existe um manual para criar os filhos, cada adolescente se comporta de uma forma, é muito difícil participar do mundo, a gente escuta muito isso, mas eu digo o seguinte, olha, não existe manual, né? Mas hoje a gente já tem muito mais acesso a informações do que uma mãe tinha e o pai tinham aí há 50 anos atrás, né? Eu tenho algumas coisas que a gente pode começar a entender. E essa parte da atenção, do diálogo, de sentar na cama da tua filha e conversar de fato com ela, sem o julgamento, é muito importante. Então, assim, quando eu estou ouvindo verdadeiramente alguém, eu não posso ter um discurso pronto e já sair conceituando, pregando aquilo que eu acredito, né? Que ele fala, tu é sapatão, você está ofendendo. É um diálogo totalmente perverso. A gente não pode estar falando de proteção se a gente está ofendendo alguma pessoa, né? Então, às vezes eu digo assim, bom, será que essa forma é uma forma que tu falaria com um amigo, uma amiga, o teu vizinho, né? Por que tu tens essa liberdade de falar desta forma com teu filho, com a tua filha? A mesma coisa acontece no nosso filme, quando ela chega de uma festa, eu achei extremamente interessante, ela foi numa festa, onde tinham as meninas falando, né, situações ali nuas, o filme mostra isso, quer dizer que na realidade aquilo ali não é violência, não, eles estão dentro da idade, né, no mundo deles, mas ela chega
para contar para o pai. E aquele momento ela não foi acolhida. Vocês perceberam isso também? Porque o pai escuta, percebe que ela está com uma frustração, ela chegou de uma festa, né? Ela quer falar e o pai diz, não, mas agora eu tenho que trabalhar. E ela vai para o quarto conversar com quem? Com o Charles. Porque ele acha suficiente ela ter voltado para casa. Exatamente. E o que o Charles faz? O Charles, na verdade, entra no mundo dela, né? O Charles está dizendo o seguinte, olha, não, tu é adulta, ele, na verdade, o abusador, né? Ele está validando o mundo que ela está vivendo. Então, assim, a educação, às vezes, ela fica com tanta pressa, né? Eu vejo assim, não dá para ter pressa no educar, não dá para ter pressa no proteger. Quando alguém vê... Quando a gente acolhe uma amiga, a amiga briga com o namorado, por exemplo, a amiga brigou com o namorado já 10 vezes, e ela vem pela 11ª vez, a gente pode já estar sem paciência para aquilo ali, mas nós não agimos de forma amorosa, nós não acabamos amparando e dizendo, olha, amiga, mais uma vez, a gente não vai fazer isso, e por que com o filho a gente tem que sair gritando, eu te avisei, parará, é a forma de comunicação verbal não violenta. Então, eu quero acertar, começa a sentar em cima da cama com teus filhos e ouve com atenção, e não julga, tenta entender, tenta fazer parte daquele mundo. Não dá para dizer assim, eu não tinha internet, essa frescura, não sei como é que funciona. Isso é negar, isso não é uma forma de proteção, né? E isso eu acho que também é um trabalho que deveria ser compartilhado com o ambiente escolar, através de palestras para os pais, para os professores, os professores mostrarem também, tipo assim, que a internet não é a única opção de divertimento, colocar nas grades escolares também uma questão de uma ética de conduta. Se a gente não tem presencialmente, teria que ter também fora. Eu acho que falta um pouco, é um mundo meio ainda nebuloso. Eu acho que a escola também não poderia se eximir. Eu acho que também ajudaria junto com a família. É uma educação digital. Eu acho que seria por aí um pouco uma forma de prevenção. Eu concordo plenamente com a escola, mas assim, as políticas públicas, né, no geral, elas poderiam ser muito mais atuantes. Por exemplo, conselho tutelar, eu adoro conselho tutelar, né, adoro, eu acho que o conselho tutelar é maravilhoso. Por que não dar treinamento, de fato, para os conselheiros tutelares poderem agir fazer mais esse trabalho preventivo? No próprio atendimento do Sistema Único de Saúde, nós não temos um trabalho preventivo. Hoje nós não temos uma divulgação, por exemplo, não é fácil de uma menina na pré-adolescência ou adolescência que ela queira iniciar a vida sexual dela e que ela saiba que ela pode consultar com uma ginecologista e receber uma orientação. Isso poderia ser mais explorado por meio da política pública. Quando que a gente viu, de fato, uma propaganda dizendo assim, olha, você pode marcar no Sistema Único de Saúde uma ginecologista, ou entrar num hospital e ver uma placa, você já consultou a sua ginecologista? Quando que alguém fala em ginecologista para uma menina, de uma adolescência, na adolescente, né? Então, assim, a gente pode explorar muito mais como chegar na adolescência. Por exemplo, propagandas, né, gente? Por que existe tanta propaganda de conteúdo comercial? Porque vende. Agora, eu posso fazer propaganda também de conscientização, de acesso. Isso é acesso. As pessoas não sabem. Quando que... Educação e sexualidade. A Lila falou em trabalhos comunitários, atendimento comunitários. Já fiz bastante atendimentos comunitários por meio do Instituto Proteger, e nós temos uma escola aqui, que é a Pequena Casa da Criança, que passam 900 crianças dia, uma população mais carente, assim, de Porto Alegre. Então, a gente chega ali, pega as turmas de 6ª, 7ª, 8ª série, começa a conversar sobre esses acessos, assim, elas ficam olhando para aí, mas eu poderia ir no médico e conversar sobre, né? Sim. Então, acho que as políticas públicas, elas estão muito abandonadas. Muito abandonadas. Eu gostaria... Licença, eu até peço desculpa cair aqui a internet.
Eu não sei onde que eu estava falando, mas vocês deram continuidade. E queria até enfatizar que a questão relacionada à educação sexual, ela é, de fato, primordial que comece em casa, né, que se estenda, seja para a questão da educação, né, escola, onde abrigar crianças e adolescentes, gente. Lá deveria haver, né, essa educação. Inclusive, esse é um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não destaquei agora aqui, mas ele está lá. E onde existe um local que abrigue crianças e adolescentes, precisa ter pessoas capacitadas para reportar ao Conselho Tutelar, por exemplo, qualquer tipo de suspeita que seja de abuso. Então, a gente pergunta, tá, mas na realidade, as pessoas estão preparadas? Não, não estão. Tanto que a escola fica confusa e fica com medo, já várias vezes isso aconteceu, fica com medo, né, de se posicionar, de fazer a denúncia. A família mais perdida do que nunca, porque quem é que quer ter na sua história um caso de abuso? Quantas histórias omitidas, quanto silêncio relacionado a esse assunto nas famílias? Quantos? Muitos, gente, não é pouco não. Eu estagiei no Ministério Público justamente na minha época lá de estudante, no Centro de Apoio às Promotorias da Infância e do Adolescente. Quantos inquéritos de ver assim, meu Deus, como pode, né? As crianças e adolescentes aí ainda no meio familiar desse nível, e as famílias, ó, aquele silêncio que a gente fala assim, é um pacto de silêncio que acontece na família. Ou por medo, vergonha, porque muitos dependem realmente daquela pessoa ali para se sustentar. A gente não está aqui para julgar, né, as famílias, mas também dizer, não precisa ficar em silêncio, quebra o silêncio, a gente sempre incentiva, quebra o silêncio, porque os abusadores, eles vão justamente nessa lacuna que fica na família, na escola, da falta do conhecimento. Eles se colocam como a pessoa do conhecimento, a pessoa que vai trazer a essas crianças e adolescentes o valor, né? Vai colocá-las numa posição de destaque, de reconhecimento. Toda criança precisa se sentir única, pertencente e amada. Eu falo até que é a UPA da criança, né? Literalmente, a unidade pronto atendimento. E eles, né, fazem essa pessoa. Pode falar. Desculpa. Eu vou um pouquinho além, assim, voltando no que a Melissa comentou sobre essa questão das políticas públicas, porque aqui, principalmente na região que a gente faz muita palestra envolvendo assuntos diversos, um deles é esse, a questão da violência sexual, e a gente percebe que muitos adolescentes, ainda nessa fase da pré-adolescência, né, que quando a gente toca nesses assuntos de estupro de vulnerável, né, e de violência sexual, algumas, principalmente meninas, né, elas se incomodam com esse tema porque elas já estão vivenciando relacionamentos íntimos e não aceitam que elas estão vivendo uma relação abusiva, né, porque muitas vezes são adultos realmente, mas não é porque os pais têm vergonha ou porque os pais acham que ela é alguma coisa, porque eles acham realmente que é consentido por falta de conhecimento, né? Então, o que eu assim vejo muito é que realmente falta essa compreensão, falta um pouco dessa orientação, e como a Carol falou, né, se levar isso para dentro da escola, não só para os alunos, isso eu tenho conversado com as escolas aqui da região, e também para que esses tipos de debate, eles não fiquem restritos, como nós estamos fazendo hoje aqui, né? Nós estamos no Maio Laranja, amanhã é o dia 18, é o dia da conscientização e combate e prevenção ao abuso sexual, então que a gente não se mantenha apenas nesse período para que se toque nesse assunto e o resto do ano se esqueça, porque justamente por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de informação, por falta de educação, eles não vão ouvir mais falar que isso não deveria acontecer dessa forma, porque é estupro. Então, essas meninas vão continuar sendo abusadas, sendo aliciadas por outros adultos, né, porque vão convencê-las de que elas querem
àquela situação, como o próprio Charlie tentou convencê-la, né, de que ela queria, porque eles trocaram frases nesse sentido. Você disse para mim que queria, então eu estou te mostrando que você quer. Então, a gente vai convencendo a criança de que aquilo ali é normal, e ela vai se envolvendo e achando que é. Mas não é. É isso que a gente tem que mostrar, que não é normal. Angélica, eu vou aproveitar e vou fazer um gancho aqui. E também eu acho que a gente tem que começar a falar também o abuso, né? O abuso, mas no dia a dia, como eu digo, né? Onde ele nasce, onde ele começa. Então, assim, eu tive um caso no escritório que eu achei muito interessante. Uma adolescente, ela contou para a avó que estava se sentindo muito mal na casa dela com a presença do padrasto. E ela disse, não, eu gosto do meu padrasto, só que ele está fazendo coisas que estão me incomodando demais. Eu já disse para minha mãe isso que está me incomodando. Aí, o que ele fazia? Entrava no quarto dela sem bater na porta. Aí a mãe dizia assim, coisa chata, qual é o problema? Né? Bater na porta. Aí ele começou a entrar no banheiro quando ela estava tomando banho. Todo mundo, aquela coisa da casa, não tem chave, não podia chavear, que tinha irmãozinho pequenininho, mas tá no banho e a pessoa entra no banheiro, pegar uma escova, pegar uma, né, situação assim. E aí ele era muito engraçado, eu cheguei a conhecer essa pessoa. E aí ele fazia assim, pegava a alça do sutiã e puxava, sabe aquela coisinha? Quem nunca teve um tio, né? O tiozinho aquele, né? Puxa o sutiãzinho. Sim. Né? O tapinha na bunda, aquela coisinha de fazer assim, sabe? Aquela trocinho que tinha pavor, que tinha que fazer aquilo em mim. Botava gelo na blusa dela. E aí, quando ela estava sentada no sofá, ele começou a fazer massagem no pé dela. E a mãe dizia, então, que ela implicava com o padrasto. O que estava acontecendo aqui? Abusos sucessivos. Se fosse o pai, a pergunta é bem simples, se fosse o pai, também seria. Porque a menina, o menino, a criança, ela tem o direito à privacidade, como qualquer um de nós. Eu não posso entrar no teu quarto sem bater, é uma questão de educação. Então, assim, essa parte de ficar normalizando, né, essas situações, eu acho que quando a gente fala ali, vamos conversar sobre isso na escola, quando se fala em educação sexual, as pessoas, tu quer falar sobre sexo? Não, eu quero falar sobre limites. Eu quero falar sobre o respeito à minha privacidade, ao meu corpo, né, ao meu espaço. Então, essas coisas a gente precisa começar a falar mais, porque são coisas que acontecem de forma normal e que não pode. Né? Então, assim, a própria fala dentro de casa também tem que ser cuidada, né? A exposição de situações, eu acho que é extremamente importante a gente observar. Verdade. Essa questão que você falou do respeito, o que é o abuso? É romper com respeito, né? Você rompe um limite. E assim é importante demarcar os limites. Isso acontece desde a infância, desde criancinha. Quando a gente fala na lei da palmada, e que aí teve uma lei, e todo mundo, aí as pessoas diziam, nossa, agora eu vou poder dar um tapa no meu filho, que absurdo, o Estado se intrometendo nessa situação. Inclusive, eu falei numa live do IAG, não, é porque o legislador, ele precisou chamar atenção, porque o nosso índice de crianças que são mortas por conta de espancamento é muito alto. Então, a gente precisou parar para dizer assim, não pode bater no filho. Né? Não estou nem entrando em todo o aspecto psicológico, por que não se bate, por que não se remete. Então, assim, eu acho que nós vamos precisar arrumar alguma forma de se comunicar mais ainda, entende? Dizer assim, olha, não, tem que respeitar mais, entendeu? Tem que colocar mais limite, porque o abusador, ele tem que parar, a gente tem que parar de ligar que o abusador é pedófilo, entendeu? Não, o abusador é aquele que passa contigo, é aquele que tira uma casquinha de ti, é aquele que que vai te constrangendo, sabe? Pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser a tia, pode ser qualquer pessoa. Eu não posso ficar constrangendo uma pessoa. Né? Não se pode ter, a gente tem que ter educação, e a educação tem que começar a ser praticada dentro de casa. Isso aí, é excelente, né? E
E é por isso, né, que muitas vezes Mas às vezes as famílias precisam ser educadas. Pois é, né? Porque o abuso, a maioria das vezes ocorre dentro de casa, né? Então, a gente precisa realmente levar que essa educação ela ocorra dentro das escolas, mas também seja extensível aos pais de alguma forma, né? É política pública, informação, é tudo. Tudo, né? Em todas as frentes. Gente, na verdade, eu preciso encerrar o nosso bate-papo aqui de hoje, porque a gente já avançou bastante no nosso horário, infelizmente, porque tem muitos assuntos ainda a abordar sobre isso, porque haja assunto realmente, de repente a gente pode voltar e fazer uma live com todos nós lá pela comissão, se for o caso, a gente voltar no assunto e continuar essa conversa, né? Mas eu agradeço imensamente, Leila, Melissa, por vocês terem tido disponibilidade de estar aqui mais uma vez conosco, pela comissão, agradeço, e a parceria de sempre da nossa querida Carol, de estar sempre comigo aqui na nossa apresentação do projeto. Meninas, muito obrigada. Parabéns mais uma vez, o Instituto Proteger está à disposição, estou à disposição de vocês. Leila, parabéns pelo teu projeto também. Vamos trocar figurinhas, né? Se fortalecer aí através das nossas instituições. Angélica, parabéns, obrigada por continuar nessa luta, sendo incansável. E a Caroline, né? Foi um prazer. Prazer, Foi um prazer todo nosso, gente. Muito obrigada e até o próximo programa.